Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, que refere-se à lição de número 11, que tem como título Uma igreja que não se compactua com a injustiça. E esta lição, ela tem por objetivo nos conscientizar que a ira de Deus irá se manifestar contra o pecado. E um dos tais pecados tem sido a injustiça, que tem realmente feito parte deste século, que realmente tem feito parte da sociedade. E a leitura diária desta quinta-feira está no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 7, que diz assim: De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Aqui o Senhor estava falando com o povo de Israel, mas isso também serve para nós. E, inclusive, o título aqui desta leitura diária fala o seguinte: não se envolva em falsas acusações. Nós temos visto quanto tem crescido essa questão das falsas acusações, dos falsos testemunhos, e nós sabemos que um pouquinho antes, lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16, um dos mandamentos vai ser: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas nós temos visto que isso tem acontecido, e tem acontecido, não estamos falando só do mundo, estamos falando dentro, no meio dos cristãos, o quanto tem aumentado a questão de falar algo sobre o próximo, apontar algo da vida do próximo, que às vezes a pessoa não sabe se aquilo é realmente verdade. E antes de nós apontarmos o dedo para o próximo, nós devemos lembrar do que está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 2, que diz assim: porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medidos, hão de medir a vós. Então, quando nós estivermos prontos para julgar alguém, nós devemos pensar primeiro em como está a nossa vida. Nós devemos pensar primeiro em como estamos nós. Se nós realmente temos prova de que aquilo aconteceu dessa forma. Porque a gente volta ao versículo inicial que fala sobre a questão da palavra de falsidade, se afastar, de não matar o inocente. E às vezes, quando se fala de matar o inocente, as pessoas estão levando somente para o sentido de uma morte física. Mas nós temos a questão de matar o inocente através das nossas palavras. Porque uma palavra maldita, uma palavra que nós falamos, que ela é compreendida, que ela é falada de forma errada, não tem como voltar atrás. Não tem como. E às vezes, quantas pessoas estão sofrendo calúnias, estão sofrendo perseguições, estão com a sua índole manchadas por palavras que outras pessoas disseram, e elas não carregam aquela culpa. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao afirmar isso, ao ter muito cuidado ao afirmar algo que nós não temos certeza, que nós não vimos, que nós só ouvimos falar, que nós não temos certeza de que aquilo aconteceu dessa forma. E hoje, além de nós termos que lidar com as consequências na vida espiritual de estar envolvido em falsas acusações, as leis do nosso país, elas trazem esse amparo. Hoje, se uma pessoa levar a outra que levantou uma calúnia, que falou algo e a pessoa não consegue provar, e ele levar à justiça, aquela pessoa vai ter que pagar por aquele ato diante da justiça brasileira. Então nós devemos ter muito cuidado, porque os prejuízos são muito grandes. E há quem dera que fosse, vamos dizer assim, só um prejuízo desse, e o prejuízo no sentido espiritual, e a nossa comunhão com Deus, e a presença do Espírito Santo na nossa vida, e a nossa salvação, nós podemos estar complicando a nossa salvação.
Só que diante de tudo isso, eu quero destacar também um outro ponto importante. Tem pessoas que usam essa questão do não julgueis, de não levantar falso contra o próximo, de não falar do próximo, elas utilizam para tentar justificar os seus pecados. Só que Paulo, ele exorta lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, sobre a necessidade de disciplina na igreja. Quando se fala de disciplina, se fala de organização, se fala de realmente haver ali uma organização em relação às situações que estão acontecendo. Então, às vezes as pessoas elas querem usar dessa palavra para poder, vamos dizer assim, tampar, para poder ocultar os seus erros. Nós não temos o direito de julgar alguém para nos exaltar, para nos engrandecer, julgar a pessoa sendo que ela é inocente, mas em relação a essa organização da igreja, esse contexto aqui, ele não serve de base bíblica para quem tenta se esquivar dos seus erros, tentando utilizar o não julgueis. Que os irmãos possam refletir nesta palavra. Desde já eu agradeço os nossos pastores, que Deus abençoe os irmãos comentaristas, que Deus abençoe os irmãos que fazem a leitura diária, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanham os nossos vídeos aqui no canal. E vamos ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque uma vez que elas saem, não tem como mais nós apagarmos aquilo que nós falamos. Podemos estar provocando feridas, cicatrizes, podemos estar provocando um grande problema na vida da outra pessoa ao falar uma palavra que não deveria ser dita. Vamos ter muito cuidado, vamos estar constantemente vigilante com a nossa boca, porque é algo que o Senhor nos concedeu para nós fazermos o bem, para nós glorificarmos a Ele e nós levantarmos um falso contra o nosso próximo, julgar o nosso próximo para nos promover, nós não estamos glorificando a Deus com os nossos lábios. Deus abençoe os irmãos.